pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e hoje eu tenho um relato poderosíssimo para a honra e glória do Senhor. Vidas serão libertas, alcançadas, confirmação Deus trará para a vida de muitos, cura. Gente, como é lindo o agir de Deus através de nossas vidas, nós que nos permitimos, que nos posicionamos como filhos e filhas do Senhor. Não é fácil, ok? Mas olha aqui o tempo que ela dedicou, colocando aqui no papel tudo que ela pôde para deixar bem claro para quem estiver aqui, quem vir a ver esse vídeo, possa identificar e possa ver o quão isso é possível. Você dá a volta por cima com Deus em sua vida. Que o inimigo ele tenta, mas ele não tem poder para destruir. Porque o nosso Deus é maior. O nosso Deus é o poderoso, o Criador. Vamos lá, gente, direto ao ponto. Forte esse relato, eu li agora há pouco antes de vir aqui trazer para vocês. Ela diz assim: olá, Cris, a paz, a paz. Já faz um tempo que conheci teu canal no YouTube, porém, apesar do desejo de relatar minha história com um narcisista extremamente manipulador, eu não conseguia reviver estas memórias, pois ainda me vinham náuseas, entre outras sensações traumáticas. E eu já paro aqui. Gente, olha o que ela falou. Olha o quão importante a gente falar. O título desse vídeo eu coloquei demônio disfarçado de gente. Porque é isso que acontece. Existe demônios agindo na vida dessas pessoas com o consentimento e a permissão deles e delas. Sim, com o consentimento deles, ok? Isso é real, isso existe e isso é muito importante da gente ter essa consciência. Por quê? Porque aí quando vier fingindo ser anjo de luz, saudade, eu preciso de ajuda, eu não consigo sozinho, sem você eu não sou nada. E aí a gente vai e abre o coração e deixa a pessoa ficar lá, e enquanto você tá tentando salvar essa pessoa tá lá tentando te destruir. Desse jeito. Mas nada é por acaso para Deus, e quando Deus permite, Ele cuida. Olha aqui, ela hoje tá dando esse testemunho, teve propósito maior. E além disso ainda irá se multiplicar no sentido de bênção para outras vidas, através desse testemunho de vida dela. Gente, ela conheceu ele, ela tinha 15 anos, se não me engano. Já ela vai chegar lá. Mas é surreal. Bom, continuando. No entanto, ela diz, após 8 anos de separação e contato zero, já consigo abrir os porões obscuros que, graças a Deus, posso encarar de uma forma menos dolorosa tudo que passei nas mãos deste ser. Pode ser que fique extenso, é uma história longa, mas creio no propósito de alcance para muitas pessoas que sofrem ou sofreram nas garras do mal. É isso aí, falou tudo. Olha aqui já o Espírito Santo falando com a gente. Olha aqui já acontecendo cura, libertação. Em um trechinho que eu li, nem comecei a ler o relato dela ainda, hein? Olha o poder de Deus agindo aqui. Através do Espírito Santo que guiou ela, que estava ali o tempo todo ajudando ela a conseguir escrever o que ela escreveu de uma forma perfeita. Porque é Deus falando através da vida dela. Gente, Deus é maravilhoso e Ele cuida dos seus filhos e filhas de uma forma tão linda, nos detalhes. Ele sabe o que toca cada um de nós daquela maneira específica, única, detalhada. E esse amor, ele é tão constrangedor no sentido de não ter palavra para agradecer ao nosso Criador, o quanto Ele nos ama. É só gratidão por todo o livramento e proteção. Não é fácil escrever os relatos, mas Deus deu força e ela conseguiu. Ela relata aqui, isso é muito importante, né? Passando mal e tudo, por relembrar dessas coisas, mas isso faz parte do processo de cura. E olha aqui, é uma história longa, mas creio no propósito de alcance para muitas pessoas que sofrem ou sofreram nas garras do mal. E ela chama ele de ser. E eu falo aqui ser mesmo das trevas. Ok,
ela vai começar a contar um pouquinho da história de vida dela, desde a infância, que isso também é muito importante. E ela fala assim, minha família, e ela põe entre parênteses, meus pais, eu e minha irmã. Minha mãe, ela põe narcisista, entre parênteses, cristã de berço, com uma personalidade de difícil convivência. Meu pai, machista e misógino, ausente na minha infância, entre parênteses, cristão de berço de uma denominação diferente da denominação da minha mãe. E minha irmã caçula, filha de ouro, a filha dourada, né? Entre parênteses, com tudo que tinha direito, inclusive usada pela minha mãe para fazer comparações entre outras coisas. Minha mãe fazia com que ela me odiasse. Nesses tempos éramos ainda crianças. Na adolescência piorou. E eu, ela diz, bode expiatório. Sim, com tudo que tinha direito e mais um pouco. E ela diz, só um exemplo. Minha mãe tinha prazer em agredir minha face por coisas que eu nem entendia. Apanhar de fio, mangueira, levar beliscões e etc. Eu podia sentir a fúria e o ódio que vinham dela. E ela põe entre parênteses, sentir e ler as pessoas é algo bem latente em mim. Isso é muito latente em nós, né, que fomos codependentes, no caso o bode expiatório, porque por conta dos abusos a gente estava sempre ali, atenta, né? O que vai? Vem, se eu falar isso, vai fazer isso? Se fizer isso, e ela tá vindo. Olhou desse jeito, pode ser isso, pode ser aquilo. Então a gente aprende a ler as pessoas. Assim como os narcisistas também têm a facilidade de ler as pessoas, nós também temos. De uma forma ainda mais poderosa, porque o Espírito Santo ainda tá ali nos mostrando coisas, a intuição que não falha, né? Que é Deus falando com a gente. Isso os narcisistas não têm. Eles têm o guia das trevas lá, né? Porque eles dependem disso para manipular as pessoas, mas eles têm que estudar a gente, eles fazem testes. A gente não precisa de estudar ninguém. O Espírito Santo já mostra ali, a gente sente, né? É muito mais poderoso. Aí ela continua, um breve resumo. Claro que foram diversos abusos da parte dela, os psicológicos, uma tortura. Isso quando ela não inventava mentiras surreais ou dizia que ia juntar as coisas e sumir. Isso é clássico de narcisista, né? Um dia eu vou me embora, vou largar tudo vocês e vou viver minha vida que eu nunca vivi por causa de vocês. Que vocês são todos ingratos, umas ingrata, e eu aqui me matando por causa de vocês. É um drama, um vitimismo. E ela continua, só um adendo, o casamento dos meus pais é tóxico, do jeito bem peculiar e doentio. Envolve religião, machismo, orgulho, obrigação. Isso e mais um pouco, pois houve traição da parte da minha mãe quando eu tinha 8 para 9 anos. E ela ia fugir com um amante, mas o meu pai descobriu, disse que perdoava e no fim estão juntos há 46 anos. Num tormento que não tem fim. Só para esclarecer, depois de um tempo meu pai se tornou pastor. Já faz anos que ele é pastor. Bem, é longa a história. Mas esse resumo longo, ela coloca kkkk, foi só para conhecimento do quanto eu me tornei vulnerável, uma presa fácil, e foi exatamente o que aconteceu. Me tornei vítima de um narcisista manipulador, super querido por familiares, popular na cidade e perverso de carteirinha. Olha que poderoso esse relato, gente. Eu amei ler e tô amando aqui compartilhar com vocês. Olha só a história de vida dela, já com uma mãe narcisista, um pai machista misógino, uma irmã que foi adorada, que foi usada para odiar ela, né, por conta dessa mãe manipuladora. O pai hoje pastor, a mãe traiu o pai, disse que ia embora com a amante, o pai perdoou, estão juntos há 46 anos. Só Deus na causa. E aí, por conta disso, é importante ela citar, por conta de todos esses traumas, ela sendo bode expiatório, né? Ela se tornou uma presa fácil, vulnerável para esses predadores e acabou se casando com esse ser das trevas que ela comenta aqui no relato. Ela diz, enfim, eu com 15 anos, ele com 23, eu nem sonhava com nada, sem perspectiva de nada, eu era invisível. Já tinha morado com a avó paterna, e ela põe entre parênteses, meus pais foram embora e simplesmente me deixaram na casa da minha avó paterna. Tipo assim, fica aí pra estudar.
Foi terrível, sempre odiaram minha mãe e por conta disso eu era rejeitada. Esse ódio era proveniente do comportamento inadequado da minha mãe. Gente, a mãe narcisista, a família inteira com raiva dela, ela larga a filha lá. Aí você paga o preço, né? Pela mãe narcisista, agora a família querendo punir a mãe em você. E aí ela diz, depois morei com vó materna, a segunda narcisista que eu convivi. Aí compreendo de onde minha mãe herdou. Vai de geração em geração, se não tem Jesus para quebrar a maldição, esquece. Ok, depois dessas temporadas, já com 14 anos, voltei ao convívio familiar, pois minha irmã já teria que frequentar a escola. E aos 15 conheci o ser, e ela põe entre parênteses, vou chamá-lo assim. Ser. Adivinha onde? Ela põe um ponto de interrogação. Na casa de uma vizinha da minha mãe. Cris, eu tenho pavor de grude e conversas fiadas com vizinhos, coisa que minha mãe genitora amava. Ah, mas elas amam mesmo, uma fofoca, elas estão lá. E fica na porta de uma e fica na da outra, até que as empregadas das vizinhas elas se metem. É incrível, gente, é incrível. Como gostam de uma confusão e de uma fofoca. Ok, ela fala, então lá a gente se conheceu, eu nem sabia o que era relacionamento com 15 anos naquela época. Bobinha de tudo, ingênua. Sabe quando me recordo, me sinto tolhida do tempo da minha vida desde a infância, juntamente com os 22 anos que fiquei com este ser. Gente, 22 anos. Que destruiu minha saúde física, mental e emocional e tentou demasiadamente destruir minha vida espiritual. Mas sabe que ainda que eu tenha passado por este vale, o Senhor me sustentou de uma maneira sobrenatural. Sim, Cris, pois quando fui sair deste relacionamento eu estava tão acabada, tão destruída que o Senhor lutou por mim. Foi Ele, o Todo-Poderoso. Foi mesmo. Glória a Deus por sua vida e por isso. Então começou uma paquera, ela começa, né? Começou tudo como uma paquera. Nos víamos na escola também, pois eu já estava no ensino médio. Meu pai não aceitou nosso namoro. Meu primeiro namorado do mundo, de uma família podre. Mas eu via isso? Ela pergunta. Não. Meus pais explicavam? Não. Só dizia, você tá louca? Sim, meus pais conheciam o sistema familiar, a religião que é bem pesada espiritualmente falando. Olha só, além de tudo isso, eu não fazia ideia da personalidade da criatura que com aos 16 anos me casei. Por pressão dos meus pais que nunca me deram uma migalha de afeto familiar. Fui presa fácil. O ser logo começou a fazer investidas sexuais e eu nem tinha paquerado nem nada com ninguém. Me sentia confusa e ele bem mais experiente. Eu fugia, esquivava, mas como as coisas foram evoluindo, foi ficando difícil e eu não sabia como fugir daquilo. Mas lembro que ele já tinha demonstrado ciúmes excessivos, desconfiança. Se não gostasse de um oi que eu desse ou um bom dia já era motivo para tratamento de silêncio, acusações do nada. Cris, a cidade minúscula, se passasse um carro e buzinasse para alguém aleatório, nem era pra gente, ele já dizia, quem é esse cara que passou buzinando pra você? E já saía andando e sumia. Meu Deus. E ela diz, hoje eu consigo me perdoar, pois que amadurecimento eu tinha para perceber a manipulação. Mas foi um longo processo para que eu me perdoasse depois da separação e quando fui percebendo a malignidade em pessoa. Eu já estava casada com 3 filhas, que são a única, e ela põe em letra maiúscula, única bênção vinda dessa maldição que foi esse ser ter passado em minha vida. Uau! Olha que forte isso, gente. Se perdoar do quê? Se você não fez nada de errado. Se perdoar do quê? Se você nem sabia que existia esse tipo de ser na face dessa terra, né? Não foi sua culpa, não assuma a culpa, a responsabilidade de algo que você não fez. Essas pessoas são manipuladoras, eles enganam, eles fingem ser algo que não são. Não tem culpa sobre você. E ela continua, comportamentos e abusos, e ela põe em letra maiúscula, ciúmes obsessivo.
Eu não podia dormir, ele se incomodava até com o meu sono e me acusava de estar sonhando com homens e amantes, lembrando que era da casa para a igreja só que eu ia. Quando comecei a trabalhar, é surreal e inacreditável, mas ele ia no meu serviço todo santo dia. Na hora do intervalo chegava de repente, todos os dias. Como ele trabalhava em um serviço que podia se locomover, ele dava um jeito e não falhava um dia. Nesses tempos, eu já tinha 2 meninas, a menor era de colo e sim, ele procurou este trabalho para mim. Foi aí que comecei a ter enxaquecas terríveis e de internação, síndrome do pânico e outras coisas. Muitas vezes eu acordava com ele na beira da cama me olhando no meio da noite, de madrugada. Não tinha hora, e se eu assustava com ele ali, ele dizia: "Você está sonhando com quem?" Entre outras acusações sem pé nem cabeça, um ciúmes demoníaco do meu pai, do pai dele, dos irmãos dele, de pessoas do sexo oposto, dos primos que eu peguei no colo, do pastor que eu nem cumprimentava, dos sobrinhos dele, todos em idade para serem meus filhos e irmãos. Ciúmes dos alunos. E sabe, depois que vai passando o tempo, você vai ficando no automático, adestrada. Mas sabe que Deus foi me mostrando as coisas e nisso o tempo ia passando e os abusos do cativeiro se intensificando. Ele podia ter celular, eu não. Eu podia, se precisasse, usasse o dele. Cris, e ele vivia como bem queria, amizades com o mundo inteiro, com a mulherada pra cima e pra baixo num carro de serviço. Mas no horário do intervalo lá estava ele. Nessa altura eu já vivia o extremo do estresse, vergonha e tudo mais. E sabe, ele praticamente me obrigou a trabalhar e jogava na minha cara que eu tinha que fazer alguma coisa, que ele ia ver um serviço para mim. Sim, ele arrumou mesmo, onde só tinha mulheres e não ia ter problemas para ele. Gente, falando aqui um pouco sobre essa parte, né? Neuróticos, obcecados, paranoicos, controladores. Todo dia ia no serviço para quê? Para ter controle, para ver se tá falando com alguém. Olha que noia na cabeça. Eles têm um complexo de inferioridade, umas coisas de achar que vão trair. Eles podem tudo, mas se você pensar em trair, gente, ela não podia dormir, que o cara já tava achando que tava sonhando com outro. Eu conheci uma que ela disse que ela teve um sonho à noite que o marido tava traindo ela bateu no marido quando acordou. E o cara não entendendo nada. Surreal. Continuando. Depois, quando as escamas dos meus olhos foram caindo e fui vendo a premeditação, a frieza e o passo a passo, tudo manipulação, acusação, e ele fazia questão de sempre me lembrar que qualquer coisa ele me devolveria para os meus pais. Sabia ele que era o meu maior terror, divórcio e ter que voltar para a humilhação. Pois a essa altura ele já estava com o trono dele estabelecido e conhecia bem como todos pensavam. Ele é astuto e manipula muito bem. Olha só, ele sabia qual era o teu maior medo, teu terror, voltar para a casa dos seus pais. Porque assim, com ele era um inferno, mas ainda pior para você seria estar de volta de onde você saiu. E ele sabia disso, então ele já aproveitava para fazer a tortura psicológica, né? Te ameaçando, qualquer coisa eu me separo, te devolvo lá pro teu pai e pra tua mãe. Covardes. Ok. Não citei acima, mas depois de 4 anos de casados, ele foi para a igreja do meu pai. Nem sabia eu que aí que as coisas iam piorar. Os ciúmes, a falta de confiança, a opressão, as mentiras e a malignidade. Pois ele passou a ler a Bíblia e usá-la para me exortar e punir ao bel prazer. Pragas dos infernos. Sim, ele não tem limites, é algo que minha mente demorou para organizar. O que já era terrível de suportar se tornou incomparavelmente pior, pois ele encontrou uma forma de atormentar, se utilizando da palavra de Deus para oprimir e dar sermões e pregar e exortar. Ele tinha oportunidade na igreja, ele tem uma oratória, um poder de convencimento e também se tornou o querido, o faz tudo. Aquele que podiam chamar a qualquer hora
para meus familiares, principalmente os paternos, que sempre conviveram mais com ele, que inclusive são maioria na igreja. Os macacos voadores dele. Ah, Cris, como ele os cativou e fazia questão de rir na minha cara e dizer que ele era amado, querido e que eu era uma mané. E se eu achava que alguém se importava ou que eram amigos meus. Isso falando dos meus familiares. O assédio do meu trabalho foi tanto que 2 chefes que eu tive me chamaram para conversar que eu tinha que ver isso, que isso não era vida e que não era normal, né? Assédio no trabalho. Todo dia o homem vai lá, me dá um tempo, que sufoco é esse? Né? Vai viver tua vida e me deixa em paz, louco. Doente da cabeça, né? Aí começam os pensamentos, os demônios lá. Ela tá te traindo. Pronto, aí já começa. Ela tá me traindo? O complexo dele, sei lá se no passado a mãe ou o pai traiu, aí já fica paranoico achando que também vão trair, tudo é o ego e tem que estar no controle. Gente, é um inferno viver como essas pessoas vivem e por isso quem vive com eles, né, sentem esse inferno na pele. Tudo demônio lá na mente deles, atormentando do acordar ao dormir. E aí eles têm que projetar em quem? Em quem tá ali perto, no caso você, né, esposa. Uma jovem, gente, que 16 anos já começou, sendo que já tinha família tóxica, disfuncional. Aí entra Deus, né? Aí é quando o testemunho fica poderoso, porque aí Deus entra e tudo muda. E aí o inimigo cai por terra. E ele assiste de camarote para ver o quão grande é o nosso Deus. Mas voltando um pouquinho aqui, gente, ela fala sobre a parte dos pais, né, dela. Ele na igreja, todo mundo adorando, achando lindo. E agora ele usando a palavra de Deus. Demônios, eles pegam a verdade, distorcem meias verdades que eles usam. E aí, para você achar que é Deus que tá falando. E quando eles falam deles mesmos, que agora virou moda, né? Não tem jeito. Deus diz lá que não tem jeito, é vaso de desonra, não tem jeito, tira o poder de Deus, tira o poder de Jesus Cristo, sangue derramado na cruz, que é para todos. Por quê? Porque eles não querem mudar, não querem sair de lá, então ainda põe o peso, a conta em Deus. Ó, Deus lá falou que não tem jeito, então eu vou continuar fazendo mesmo. Vai, continua. Chega lá no final, no juízo final. Queimar nos infernos, ranger de dentes para a eternidade. Aí não vai ter mais como voltar atrás, não. É um vício que essas pessoas vivem porque o demônio, os demônios, Satanás, ele oferece prazer, ele oferece o aqui e agora. O oba-oba, parece que a vida deles e delas é linda e maravilhosa. Mas uma ilusão, né? Dá prazer, é uma droga, é um vício. Só que é o preço que eles vão pagar é na eternidade. O sofrer e ranger de dentes. Então acordem antes que seja tarde demais. É para todos. Fácil não é, mas é o único caminho. Não há vida fora de Deus. Se você não está em Deus, você já está morto, você já está morta. Ok? Vamos lá, gente, continuando. Tá bom demais esse relato aqui. Ok, as pessoas agora do trabalho dela já alertaram ela, isso não é normal. Tem que ver isso aí. Ela começou a acordar, imagina a jovem. E ele ainda arrumando emprego para ela, onde só tem mulher. Ok, e aí ela fala: Cris, eu vivia no silêncio, eu só ficava quieta, suportando, tentando, lutando no silêncio. Hoje vejo que inferno eu passei. Afastamento de todos e de tudo e controle total. Enquanto isso, eu fui percebendo a natureza pecaminosa dele. Flertava com alunas. Certa vez peguei ele com uma aluna dentro da sala de aula, em aula mesmo. Cris, foi Deus me mostrando. Eu lecionando em outra turma, de repente me veio um sentimento de ir falar com ele. Falo que foi coisa de Deus. E eu fui para o pavilhão no qual ele estava. Cheguei, a porta estava entreaberta. Nessa turma eram poucos alunos e nesse dia tinham uns 5 só. E lá estava a aluna em cima dele, debruçada na mesa. Eu só olhei e voltei. Outra vez foi com uma colega de trabalho na sala dos professores, os dois em aula vaga, quase se beijando. Eu fui na inocência pegar uma régua de lousa, peguei,
Ele nessa situação. Peguei a régua e voltei. Mas eu já dava uma reguada na cara dele, gente. Tô brincando, gente. Isso é Cris antes, né? A Cris na carne, né? A Cris no espírito faria o que você fez. Finge que não viu, mas aí entrega pra Deus e deixa, porque o pesar da mão de Deus sobre a vida dessas pessoas é Deus que sabe o que fazer. Nós ficamos só, né, orando em paz. Mas que dá vontade, dá. Dá umas reguadas lá. Reguada é pouco. Continuando. Em menos de 10 segundos, ele chegou na porta. Nas duas situações, ele fez a mesma coisa. E em outras situações, ele disse: o que foi aquilo? Você está me cuidando? Está me vigiando? Você está achando que sou moleque? Eu não tô achando não, você é mesmo. Mas não é só isso não, é muito pior do que isso. É mau caráter mesmo. Promíscuo, né? Mentiroso. Você quer o divórcio aí? De novo, pondo medo, porque sabia que é onde você ia ser tocada, né? Você me respeita. É ele que tem que... eu não me aguento, gente. Eu não me aguento, gente. A falta de consciência, né? É muita cara de pau. Hipócritas. Falsos moralistas. Você me respeita? O cara não respeita e ainda exige respeito. Se coloca no seu lugar, mané. Então aí ela continua. Ele aprontava, mas já vinha todo o discurso de ataque e a errada era eu. E aí me dava tratamento de silêncio por umas 2 semanas. É livramento, né? 2 semanas sem falar com você, sem encher a paciência. Ele também não ia no seu trabalho quando ele dava esse tratamento de silêncio? Agora eu fiquei curiosa aqui. E eu ouvia quieta e quieta ficava. E ela põe entre parênteses, nessa época trabalhamos no mesmo lugar. E ele era o popular, o bambambam. E eu via que ele transbordava. E eu, se alguma colega se aproximasse mais para tentar amizade, ele já insinuava que não era boa pessoa ou que estava interessada em mim. Coisas que eu não pensava e nem compreendia. Hoje as coisas estão bem mais explícitas. Mal sabia eu que ele era bem familiarizado com essas práticas. Olha isso, gente. No caso, olha só, dando indireta que elas estavam interessadas nela, né, já falando dessa parte de bissexualidade, homossexualismo, lesbianismo, sei lá como é que fala isso aí, gente, eu não me aguento. Enfim, e aí, continuando, ela fala, mas sabe o que eu percebi com o passar do tempo? Que o meu silêncio deixava ele pior ainda. Mas eu não falava nada, porque o desgaste da situação me deixava numa suspensão esquisita. Pois das poucas vezes que eu tentei falar ou argumentar alguma coisa era o inferno na terra. As ofensas, as acusações, os olhares malignos, a opressão, então o silêncio não era a resposta que ele queria. Hoje entendo que ele queria uma palavra minha para transbordar toda a sujeira para cima de mim, pois várias vezes foi assim. Eles querem usar a gente de saco de pancada, querem jogar a raiva que tá neles, o ódio. Tá repreendido em nome de Jesus, né? Repreende em nome de Jesus, não aceita, não recebe, ok? Ora, em pensamento, tá repreendido, capeta, em nome de Jesus, a potestade já tá por terra, já acabou-se, né? Poder que há em nome de Jesus, no sangue de Jesus, que nós temos isso e vamos usar a nosso favor, nos revestir da armadura de Deus. Ok, continuando, ela fala outros comportamentos, coloca em letra maiúscula. Controlava minhas roupas, atormentou tanto por um vestido, e ela põe assim entre parênteses, nada indecente, viu? Com mangas, era abaixo do joelho, experimentei, fiquei feliz. E ela diz, sim, tudo que eu gostasse, eu ficasse feliz, ele se incomodava de um jeito que virava o capeta, colocava defeito, depreciava, Esse vestido eu já tinha lavado, tinha que passar e devolver para a moça, pois o tormento ficava insustentável. Ele fingia que estava dormindo quando eu tinha que me vestir para ir para o trabalho. Era de propósito e se eu colocasse uma calcinha azul, vermelha ou outra cor, o mundo caía. Gente, isso é surreal. É inveja, é o ódio da sua alegria. Por quê? Porque eles são infelizes, eles não têm alegria em viver. Por quê? Porque não tem Deus, não tem amor. Não dá para ter as duas coisas. Eles querem ter poder, controlar, manipular,
brincar com os outros e ter luz divina. Não tem como. Ou você tá nas trevas ou você tá em Deus. E aí eles não querem ver você feliz, porque faz com que eles lembrem o quão infelizes, inadequados e mal eles são. Enquanto estão nas trevas, é isso que são. Ok, e aí ela fala, eu trabalhava com crianças, meu Deus, se comprasse uma diferente ou ganhasse da minha mãe, às vezes no meu aniversário ela me dava calcinhas. Dava para minha irmã também, calcinhas avulsas ou um sutiã. Era o fim do mundo e olha, fio dental nunca usei. Pois ele falava, eu que vou comprar calcinha para você e essa vermelha você vai usar? Uma irmã dele uma vez disse, ô fulano, a fulana tem que usar umas roupas mais arrumadinhas. Essas camisetas grandes deixam ela velha, sem vida. Pra quê? Ele virou o Satanás. Aí ela fala assim, ele pergunta, né? Ele sumia? E ela fala, sim, também. Voltava quando bem entendia. Ia para a farra com os primos e amigos, não gostava de trabalho, sim, até hoje é assim. Continua atrás de serviço em que ele possa bater as pernas e sempre rodeado de amigas. Se envolve em política para se dar bem no quesito de ficar num serviço de liberdade. Sabe daqueles que viaja, anda por aí? Vagando, né? Me culpava pelo próprio fracasso, que eu era uma mãe desnaturada, que eu era um nada, que ele me tolerava por causa das meninas, muitas outras ofensas. Quando eu tive a primeira filha, ele foi para outro estado no casamento do irmão, não ficou para dar assistência, foi muito difícil. Minha filha não mamava, eu tinha acabado de completar 17 anos. Meu pai ficou falando um monte de coisa. Eu de dieta, ela chorava, tadinha. Demos leitinho, ela rejeitou, vomitava e minha mãe, na terceira noite, colocou ela na cama assim com desprezo de qualquer jeito. E ainda falou, essa guria não mama, não dorme. E eu lá sozinha. Depois, na filmagem do casamento, olhei ele dançando grudado numa mulher toda o vídeo inteiro. O pai dele fez questão de pôr o vídeo todo para eu assistir. E ele ria, e eu cuidando da nossa filha recém-nascida. Mas eu era desnaturada. Qualquer coisa que acontecesse, você é uma péssima mãe. Essa menina já tinha que estar falando, andando e ele ausente de tudo. E agora ela fala aqui em letra maiúscula, comportamentos sexuais. Humilhação na hora da intimidade, não podia reclamar de nada, da violência, de dor, se estava machucando, saía esbravejando e xingando essa porcaria, se referindo às minhas partes mesmo. Não aceitava não, tinha que ser na hora e quando queria, mas vivia dizendo que não tinha mulher nem para bater uma para ele. E que era só quando eu queria. Dizia que eu fingia que estava afim, mas que sabia que tinha no fundo, tinha uma PUTA dentro de mim. Ser das trevas. Passando o tempo foi piorando, me obrigava a práticas abomináveis que eu não queria. Sim, com o passar do tempo compreendi que eram estupros. Tratamentos ginecológicos que eu precisei fazer, ela põe entre parênteses, hoje entendo que era por comportamento promíscuo dele. E ela diz, ele nunca, em letra maiúscula, respeitou. Eu era obrigada para não ouvir e ou receber tratamento de silêncio, sair e sumir, depois voltar como se nada tivesse acontecido. E sabe também me humilhar na frente da minha mãe, porque ele sabia que ela fazia isso e os dois por muito tempo eram aliados para infernizar a minha vida. Gente, a própria mãe com o marido, tudo seguidores de Satanás, tudo. E daí eu falo da parte espiritual, né? Que é real, é o ímpio, é o perverso, é o João 8,44, filhos de Satanás e por aí vai. Continuando, que eu era péssima em tudo, que era uma mãe assim, uma dona de casa horrível. E minha mãe falava pro meu pai, um marido bom desse, sua filha que não presta. E ele foi cativando a todos de uma maneira tal que hoje em dia ele está lá ainda com eles na igreja. Mas no final eu vou contar tudo como foi minha libertação. É desse jeito, gente.
deste jeito. Mas a Deus ninguém engana. Eles podem enganar todos lá na igreja, os que são da laia deles e os que não são também, porque ainda não tiveram a revelação. Porque, gente, não adianta a gente querer falar para alguém que Deus ainda não revelou. Se a pessoa não passou na pele e não teve revelação divina, não adianta que a pessoa vai falar que você só fala disso, que você tá louca, que você é uma neurótica, paranoica. Não vale a pena perder o tempo, não. É orar, entregar para Deus e deixar Deus fazer, né? Aquilo que a gente não tem controle e poder para fazer. E ela diz assim, detalhe, ele tinha problemas de ejaculação precoce. Interessante isso aqui, hein? No momento dos atos, muitas vezes ele perdia a ereção, porque na mente dele eu não tinha só ele. Eu era refém dele, com medo, já com depressão, pânico, ansiedade, etc. E as coisas começaram a acentuar de uma maneira pior ainda. E ela põe agora em letra maiúscula outro título, prática sexual ilícita. Agora já com as meninas maiores, eu já bem consciente de que o que eu estava vivendo era abuso contínuo e contundente. Eu comecei a buscar em Deus uma saída, uma solução. E agora ela põe tudo em letra maiúscula em destaque. Enquanto isso, Deus foi me mostrando o lado homossexual dele. Gente, isso aqui é muito real e acontece com muita gente. Ela fala, sim, houveram situações em que ia para a pescaria com um moço que vinha na minha porta e sim, eles iam. E não só este, vieram outros e outros que ele apresentava como amigos. E aí eu fui compreendendo muitas coisas e ela põe 3 pontinhos. Uma situação já bem mais pro final do relacionamento, ele estava, como sempre, envolvido na prefeitura com projetos que fazia viagem e tal. E houve um congresso cultural na cidade no qual o secretário da cultura compareceu. E adivinha, Cris, o cara era nitidamente homossexual. E não saía da cola de quem? Isso, no ginásio da cidade, todo mundo lá. Eu já atenta só observei um amigo meu, colega de trabalho, que ele odiava, que também é gay, só olhou e disse, você sabe, né? Você já sacou do que seu marido gosta. Eita! Lembrando que este meu amigo não podia passar na rua de casa, que o ser virava do avesso, que ele estava passando lá para me ver, e ela põe kkkk. Olha que ponto a criatura chega para esconder a própria sujeira. Adorei esse jeito que você colocou isso daqui, porque é exatamente isso que eles fazem. Aliás, hoje eu sei que toda a lama da vida dele ele jogava para mim, como se eu fizesse tudo aquilo e não ele. Ótimo que você falou aqui, perfeito. Nesse dia fui para casa, fiz almoço para as meninas, de repente ele chega e diz, vou na peixada lá no fulano. E ela põe entre parênteses, fulano este que era quem trazia os comprimidinhos para ele tomar para funcionar e que as práticas são bem iguais. E daí ele falou, vou subir lá. Me deu um negócio ali na hora e eu disse, também vou. E já entrei no carro. Gente, ela é engraçada e gostei da atitude, né? Falar, você vai, também vou. Eu vi que ele ficou sem chão, só que ele estava pisando em ovos por conta de que eu já tinha dado sinais de que para mim estava tudo acabado e tinha proposto amizade. Não teve jeito e fomos. Cris, quando chegamos lá, meu Deus, era uma peixada só de gays. Meu pai do céu, não tinha mais ninguém além de gays. E o secretário de cultura ficou inquieto e me olhava de cima e embaixo. E olhava para ele e eu senti na hora. Deus me mostrou por completo. Foi como se Papai do Céu falasse, é isso, filha, é isso que você está vendo, é isso que ele é. Uau! Depois que não estamos mais juntos, tudo só foi se confirmando. Traições e etc. A cidade é um ovo e tem coisas pesadas que envolvem até políticos, por isso ele sempre estava envolvido nesse meio. E muitas vezes fui percebendo o nível de promiscuidade desse ser, pornografia peguei no computador e adivinha, era só práticas contrárias à natureza, sim, por lá atrás, e sim, e isso explicava porque no meio da intimidade ele sempre tentava isso. E muitas vezes me obrigava à força, porque não durava nada na prática natural, mas quando era dessa outra forma ele demorava no ato.
Me torturava mais ainda e era uma prática antiga dele, pois em conversas paralelas os primos dele falavam: ah, quem gostava de você ou gosta é o fulano ou o Beltrano, e esses todos eram conhecidos por serem homossexuais. Inclusive um ex-prefeito com o qual ele viajava sempre, e casado comigo, pregando e orando. Mas dentro de casa era um secretário de Satanás. Me acusava dia e noite. Muitas noites eu ficava fazendo crochê e ele se enfesava de um jeito, pois eu tinha que ir dormir na hora que ele fosse. Gente, isso não é eu não aguentava um desse, não. Gente, esse homem me fala, vamos dormir agora. Eu vou falar, o quê? Ah, mas comigo não ia, não. Assim, gente, é que no meu caso, cada caso é um caso, tá? Eles pegam pessoas assim, no caso você que teve já essa coisa de se calar desde pequena, né? De ter já essa coisa dos seus pais, da sua mãe. Então, eles sabem até onde eles podem ir. Entende? E você mesma confessa aqui que você se fechava, você se calava. É dessas pessoas que eles buscam, que eles conseguem fazer essa tortura. No meu caso, eu sempre falo pra todo mundo o que tá acontecendo, eu peço opinião. Se eu não tô bem, eu tô confusa, eu já quero saber, eu já vou na terapia, eu já falo o que é, que não é. E aí não dá não, né? Mas enfim, eu acho interessante, né, essas coisas aqui, porque isso existe, muitas pessoas passam por isso, muitas mesmo. Mas eu fico imaginando eu numa situação dessa, gente. Mas enfim, continuando. Imagina ela fazendo crochê e ele se enfesa e fala, vai dormir agora. Tinha que ir na hora que ele fosse, pois porque eu ia ficar acordada, ele falava, pra que você vai ficar acordada? Eu ia esperar ele dormir para fazer o quê? Insinuando. E se ele cochilasse e eu ainda não tivesse ido dormir, ele levantava com a lanterna, saía, dava a volta na casa procurando se tinha alguém me esperando. Gente, esse cara não é só um narcisista, não. Eles são perturbados, né? Mas dá pra ver que esse aqui, ele tem uma paranoia, um medo de ser traído, nossa, uma coisa surreal. E a paranoia é tanta na mente que ele já acha que tem alguém ali na casa. Isso não é normal, não. Imagina conviver com um doido desse. Ele me afastou de tudo e quando ele ficava sabendo de alguma traição na rua, chegava em casa virado no machão. Gente, eu não me aguento, virado no machão. Que se eu não tomasse cuidado, eu levava um tiro na testa. Eu não podia sorrir quando minha irmã vinha em casa. Por que você fica sorrindo quando sua irmã vem pra cá? Meu cunhado não entrava na minha casa, pois já sabia que depois o tormento vinha na minha cabeça. Ele dizia, o que vocês estavam rindo e conversando? Eu não quero saber de você abrindo os dentes. Ele fingia que saía e voltava de repente abrindo a porta. No mercado de casa ele me seguia e eu nem sonhava, até que a menina do caixa falou um dia, seu marido veio aqui perguntar se você tinha entrado aqui. Gente do céu, não me deixou fazer um concurso do estado que ele ia fazer. Olha isso, que não era para mulher. Depois soube que mulheres fizeram sim e uma amiga dele até passou. Quando ele chegou com a prova, eu fui ler e eu teria passado, foi muito fácil. E adivinha, toda a cidade, né, dos que fizeram, só ele não passou. A menina também passou e hoje todos estão muito bem, com plano de saúde, ótimo, e ele na mesma, e só atrasou minha vida em tudo que ele pôde. Agora eu falo aqui, esse cara, ele é muito inseguro, veja só, esses seres são inseguros, ele tinha você como a base dele, né, de suprimento. Se você vai trabalhar, se você vai estudar, coisas mais assim que você pode depois se virar sozinha, não ter mais essa dependência dele, ele pensa, ela vai me largar. Porque eles sabem que eles não oferecem nada além do que nada, basicamente. Emocionalmente, zero, não existe. Então eles sabem que a hora que você acordar, que foi o que aconteceu, né? Você não está mais com ele hoje. Glória a Deus por isso. Deus te libertou. Mas dá pra ver aqui, é uma paranoia, um medo de outro homem aparecer, medo de você então ser
bem-sucedida, e aí ele sabe que você não vai precisar mais dele, porque eles pegam, né, na fraqueza. E aí ela fala, ele não suportava me ver sorrir ou conseguindo alguma coisa, ele sempre dava um jeito de destruir. A faculdade foi um tormento do início ao fim, eu já queria há tempos fazer, foi aí que abriu para a cidade vizinha. Fiquei sabendo que meu tio, uma tia e um primo, que é muito amigo dele, iam fazer, e ele veio me dizer, já querendo me desanimar. Foi uma luta, porque ele foi colocando empecilhos, e eu disse não, eu vou fazer e pronto. E ele na hora ficou pálido, porque a essa altura eu já não dava respostas emocionais para ele. Embora minha saúde mental estivesse num nível de estresse horrível, e eu já sofria de ciclos menstruais terríveis de fluxo intenso e quadro de depressão. Lembro que uma noite em que eu tive uma hemorragia terrível, fui para o chuveiro e ele via meu sofrimento e dizia, ah, isso não é nada, tá saindo o que tem que sair. E ela põe em letra maiúscula. Nessa época eu já evitava contato físico e o quadro de falta de ereção dele estava agravando. Graças a Deus. Meu Deus, que inferno eu ainda passei. Pois às vezes ele me procurava e eu tentando entender como de repente ele começou a funcionar e depois voltava ao estado anterior. Eu descobri os comprimidos para ereção escondido no fundo de uma gaveta e fui pesquisar o que era, e era justamente para isso. Só que começou a não funcionar porque eu via que ele começava a suar frio e não funcionava, e eu glorificando a Deus. Ai, não funciona, Deus, faz cair, faz cair. Foi nesse tempo que comecei a falar que não dava mais, que poderíamos ser amigos, acabar de criar nossas filhas, que eu não queria o mal dele, só não dava mais para sermos um casal. Mas um narcisista não ia aceitar, né? Aí começou com outro inferno na minha vida, que vou narrar mais pro final. Gente do céu, que é isso? Terror na terra. Ok, como ele sempre fez, depois do abuso ele vinha com rodeios e falácias e dizia, não, esquece isso, a gente não tem problemas, e fica inventando, perdão, desculpas, nunca. Ele falava, colocava a Bíblia no meio e ficava por isso mesmo, mas o transtorno é tão latente nele que foi evoluindo de uma forma que antes durava uma semana, depois veio para 3 dias e pro fim já era questão de dia para noite. Ele repetia as atitudes e aí, como ele já havia percebido que eu realmente vi quem ele era, então aumentava o tratamento de silêncio para não ter que falar sobre. A única vez que ele falou em ajuda de um profissional foi para tentar me sugar de volta. Foi quando ele percebeu que não adiantaram mais as máscaras, nem igreja, nem nada. Que eu estava ali apenas pelas meninas. Só que olha como até nisso ele tentou me manipular. Ele disse assim, eu estava pensando em conversar com alguém, mas assim, sabe, eu acredito que nós dois podemos resolver isso sem necessidade de outras pessoas. E só você pode me ajudar, né? E foi numa lábia sem fim. Mas eu estava escaldada e já sabia que era falácia. Gente, isso é muito bom, né? Quando a gente chega nesse nível, eles tentam enganar a gente, mas Deus mostra cada passo dado. Cada passo da cartilha das trevas que eles estão ali seguindo. E é libertador. Continuando, ela fala em letra maiúscula, usando ainda mais os talentos da manipulação. Você acredita que ele é todo conselheiro das amigas sobre casamento? KKKKK. Olha a audácia desse ser. Depois que eu saía da cortina de fumaça, Deus dissipou e trouxe tudo à luz e eu compreendi de vez. A manipulação dele é algo espiritual maligno e eu tive uma prova de Deus. Sim, gente, eles sabem o que é para falar, eles sabem o que é certo, só que eles escolhem não fazer o certo. Então, eu já ouvi de um narcisista que tem canal no YouTube, um americano, que ele diz assim, eu estava traindo a minha mulher com uma amiga dela e na igreja tinham mulheres, casais, praticamente se divorciando e ele ia lá e ele ajudava os casais para não divorciar, gente. É incrível. E ainda vão admirar e depois pensam, não é possível.
E ele falava assim, e eu estava traindo a minha mulher. Ele estava lá ajudando um casal, falando o que tinha que fazer, mas ele mesmo não colocava em prática na própria vida dele. É surreal. É para ter a glória para eles. Olha, eu sou poderoso, olha como eu faço coisas boas. Faz é nada, é tudo uma farsa. Gente, e aqui é mais uma confirmação. Olha só, você acredita que ele é todo conselheiro das amigas sobre casamento? Olha a audácia desse ser. Depois que eu saí da cortina de fumaça, Deus dissipou e trouxe tudo à luz e eu compreendi de vez. A manipulação dele é algo espiritual maligno e eu tive uma prova de Deus. Yes! Eu realmente me sentia como se um encosto estivesse grudado em mim e nesses últimos anos, além de todos os problemas de saúde, caminhei para uma fibromialgia e transtorno de humor afetivo. Uau! Além da depressão. E ele, por fim, não satisfeito, além da difamação, e ela põe entre parênteses, a cidade minúscula, e ele não perdeu tempo, me difamou até babar. Na igreja lá, que meu pai é pastor, ele está lá até hoje. Sabe, Cris, olhando para trás, eu me lembro que em alguns momentos de tormento, eu sentia claramente que ele tinha ódio da minha luz. Mas eu não compreendia. Hoje sim compreendo por completo que ele queria extinguir de dentro de mim a luz e a chama do Espírito Santo de Deus. Exatamente, eles não têm, né? Violando não só o meu corpo físico, mas também a pureza, a ingenuidade e o temor a Deus. Não é ingenuidade, no caso, é nossa inocência, né? Pois ele tinha essas práticas, mas dia e noite ele era meu acusador. Hoje eu sei que toda a imundície dele, ele tentou impregnar em mim. Exatamente isso, mas Deus é maior. E uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui, gente, esse negócio de fibromialgia. Muitas pacientes, muitas pessoas que vêm aqui dar relato, fala que teve ou tem fibromialgia. E eu queria entender um pouco mais sobre isso. Eu acho que eu vou aprofundar nos estudos em relação a isso, gente. Porque eu creio que são o peso que vem sobre a pessoa dessa opressão espiritual, né? De tanto jogar o lixo que tem neles em cima da gente. Tá repreendido em nome de Jesus, que caia por terra todas essas doenças no físico que ainda estão na tua vida, porque Deus é mais. Que Deus cancele hoje, na tua vida e na vida de todas que estão aqui, ou todos que estão aqui, com qualquer tipo de sequela, de transtorno, de relacionamento abusivo, para honra e glória de Deus, porque Deus diz que nós, os filhos amados do Senhor, Ele nos dá poder e autoridade para impor mãos e curar. Isso são sinais dos verdadeiros filhos do Senhor, que você seja curado e curada em nome de Jesus, através do sangue, do poder que há no sangue, no nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Eu creio, Pai. O Senhor é capaz, Senhor, de fazer isso aqui, nesse vídeo, passar, né, enviar essa cura para as vidas que estão precisando, pois Deus dá dupla honra e Ele restaura, restitui tudo em nossas vidas para darmos testemunho disso. Eu creio. Continuando, ela diz, e sabe que em muitos momentos questionou minha sanidade, minhas atitudes, pois a tentativa do mal era me fazer acreditar que eu era tudo aquilo que ele me acusava. Olha a mentalidade tão reprovável que eu recordo que logo após a separação de corpos e de casas, ele ficava me difamando que eu ia para festas, baladas, que eu ficava com mulheres e até com aquele viado e com o namorado do viado. Ele ia nas festas que aconteciam na cidade olhando, procurando. Depois o pessoal que trabalhava comigo me dizia, fulano estava lá cuidando a gente, achando que você ia para lá também de certo. Eu nunca pisei nessas coisas, ele sim, mas na cabeça dele eu ia me jogar na gandaia. Só ele pode, né? E graças a Deus que você não gostava disso, porque isso não leva ninguém a nada e a lugar nenhum, né? Agora, uma coisa muito importante aqui que você falou também em relação à sanidade mental, né? No caso, falando das suas atitudes, questionando, e que a tentativa dele era te acusar. Sim, o inimigo é o acusador.
Olha a mentalidade não reprovável que eu recordo que logo após a separação de corpos e de casas ele ficava me difamando, que eu ia para festas. Eles falam que a gente faz o que eles fazem, né? Eles acham que eles são Deus, que eles vão fazer justiça com as próprias mãos, que eles estão lá para te condenar e são os mais hipócritas e os piores de todos. São os mais errados na face da terra e acham que são os perfeitos. Sem noção nenhuma. E ela fala, e não parou por aí, ele começou a ir no meu trabalho, ficava no pátio e conversava com as meninas que trabalhavam lá. Gente, isso é real. Ia na minha chefe reclamar de colegas meus que lecionava para as meninas e ia conversar e falar de mim para quem ele sabia que conversava comigo. Depois eles me contavam. Ele era um inimigo implacável. É ainda, mas como o contato é zero e eu não estou mais lá na cidade, minha filha mais velha, que já é casada, na época queria que eu fosse na polícia, pois era assédio no portão de casa, no trabalho, foi um tormento. E ela diz, esta é um pouco da história, pois tem muitas outras coisas que não citei. Como, por exemplo, controlar o que ia assistir na TV, não ter celular e quando minha tia me deu um daqueles só de ligação, bem antigo, ele pegou e foi olhar e saiu excluindo todos os contatos do celular. Ficou sem nada e eu nem carregava. Eu não me comunicava com ninguém. Gente, isso é prisão. Este foi o primeiro celular, o segundo era também só de ligação, que até era de abrir. Minha prima me deu. E pronto, ele tomou posse. Eu já não tinha prazer em nada, então o telefone nem fazia falta. Lembrando que nessa época nem tinha WhatsApp e redes sociais igual hoje. Ele começou a se incomodar, o que eu estava escondendo porque não carregava o telefone. Pegava, colocava para carregar e futricava e ficava toda hora mexendo. Imagina se fosse hoje com as redes sociais. Meu Deus do céu. E ela fala, lembra que eu disse que ele sempre teve o dele? Então, passou muito tempo até eu ter esses. Daí o tormento foi grande. O terceiro já foi pro final e tinha já as redes sociais no trabalho e a moça da sala de tecnologia ensinou todos a fazerem um Facebook. Acredita que ele foi lá escondido pedir a minha senha para ela? Sim, ele foi. Sabe, ele tinha uma sede de encontrar alguma coisa errada minha. Hoje vejo que ele chegava até a desejar isso. Mas Deus é fiel e me guardou, apesar das dores, traições, inversão de culpa, abusos físicos e psicológicos, o Senhor guardou minha alma e minha essência. Que testemunho lindo, gente. Glória a Deus por isso e por sua vida. Oh, coisa linda. Eu amo esses relatos, amo. Cheio de poder, de cura, libertação, confirmação. Obrigada, viu? Deus te abençoe grandemente por isso aqui que você fez, que pode ter certeza que Deus vai te recompensar infinitamente mais. E foi Deus que colocou no seu coração para você escrever e mandar aqui pra gente. Eu me alegro em ler. Gente, isso aqui é muito importante. Olha só como Deus guarda, né? Nosso coração, nossa mente e tudo mais. Que doideira esse cara, meu Deus, senha, foi pedir, olha o que eles são capazes de fazer. Sim, eles têm sede de encontrar algo errado, por quê? Porque eles são covardes e eles não querem mostrar, né? A aparência deles é tudo. Então, assim, ele já queria provavelmente sair do relacionamento e ele queria achar um culpado, uma culpada. E esse culpado e culpada é você. Eles buscam mesmo, e muitas vezes eles induzem as pessoas a fazer as coisas erradas para depois falar. Porque assim, eles gostam de falar, mas eles enganam a eles mesmos. Então assim, se eles te influenciam, te manipulam a você fazer algo errado, aí eles vão ter razão, vão se achar no direito, né? Como se fosse verdade aquilo, entende? Mas a Deus ninguém engana. Ele também é daqueles de falar que te falou algo e você ter certeza que ele não falou ou não avisou nada sobre qualquer assunto e ele jurar que falou sim. E que eu estava ficando louca e não lembrava muitas e muitas vezes o famoso gaslighting. Isso mesmo. Eu achei interessante aqui você falar nessa parte. Cadê aqui, ó? Que eles fazem isso daí, né? Pra achar algum motivo para culpar e achar alguma coisa
Porque eles manipulam você a fazer algo para depois eles ir lá e falar que você falou, entende? Já aconteceu comigo com uma amizade. Ela queria falar algo pro marido, só que ela não tem coragem de falar, então ela me manipulou, ela fazia pergunta pra mim, você acha que ele é isso? E eu falava, não sei, você que é mulher dele, você que tem que saber, né? Ela tentou me fazer falar o que ela queria pra ela ir lá e falar que eu falei e eu tinha falado mesmo, entendeu? Mas eu não falei. E ela ficava com raiva porque ela não conseguia. Eu falava, não sei não, analisa aí você, né? Você não é boba nem nada. Mas ela tentou fazer eu falar. E no fim, eu não falei, e ainda assim ela falou do jeito lá, enfim, é tudo doido, gente. Tudo perturbado esses seres. E aí, vamos lá, ela fala assim, Cris, ficou super longo, nada linda, ficou maravilhoso, ainda tem mais, gente, não acabou não. Ok, vamos lá. Ela fala assim, mas com a graça do nosso Senhor Jesus em minha vida, vou te enviar a outra parte contando como foi minha lenta e dolorosa libertação. E como ele usou a triangulação, afastamento, manipulando todos para eu ficar mais fragilizada e não ter forças para prosseguir na minha decisão. É isso mesmo que eles fazem, praga dos infernos, mas Deus é lindo e você conseguiu. Ok, ela falou, um grande abraço, Cris, você é luz e me motivou a enviar minha história. Apesar de tudo, me senti forte para contar. Deus te abençoe. Obrigada, linda. Glória a Deus por sua vida. E ela mandou a segunda parte. Yes! E ela fala assim, olá, Cris, vou narrar aqui mais um pouco e o final de como sair depois de 22 anos. Bem, vou pontuar aqui alguns outros comportamentos, creio que pode ajudar muitas pessoas. O tempo todo prestativo para minha família, uma oratória convincente. Gaslight, dizia, eu falei para você, você não lembra? Quando ia sair ou fazer algo do qual ele não queria dar explicações. Não saíamos, pois tinha sempre alguém me encarando. Isso que eu nem olhava para os lados. E ela põe entre parênteses, lembrando que eu casei com ele com 16 anos, grávida, e eu era virgem. Ele dizia depois que casamos, certeza que você era? Assim eles fazem. Então, um certo dia ele disse, não vamos sair mais para lugar nenhum. Não dá certo, você não me respeita. Sendo que era ele quem paquerava as mulheres na minha frente. Exatamente assim. Eu não tinha ideia do quanto ele era péssimo na hora da intimidade, pois eu não tinha conhecimento e nem orientação. Quando fui percebendo, entendi que ele, para sentir prazer, tinha que ser sádico e depravado. Uau! Eu me culpava por ter casado grávida e não pensava em separação. Ele então se aproveitou e me torturou com insinuações de abandono e divórcio, sabendo que minha família morre, mas não separa. Olha isso, nos meus aniversários dava um jeito de brigar por qualquer coisa ou marcava de ir pescar, ajudar o pai, etc. Para dar rejeição, para você se sentir uma nada, para você ficar sozinha. No trânsito, logo que consegui tirar a CNH, ele ficava gritando e fazendo gestos com a mão para me deixar nervosa e até mesmo chegou a puxar o freio de mão. Detalhe, em plena BR, porque eu estava a 80 km e a ordem dele era de 60. Isso com as crianças no carro. Qualquer coisa era motivo de dormir no sofá. E se uma das minhas filhas deitassem um pouquinho comigo, ele se transtornava. Dizia que eu colocava elas lá para ele não deitar. Ciúmes, inveja, não suporta amor de mãe para filho, de filho para mãe, porque eles não têm. Chegava em ponta de pé, rodeava a casa e ia na janela de surpresa. Eu não podia trancar a porta do banheiro nem para tomar banho, nem para necessidades físicas. Se eu trancasse, ele ficava atormentando porque que eu tranquei. E detalhe, eu não tinha celular. E quando tive, como citei no outro relato, nem carregava, pois o inferno era demais. É porque eles fazem tudo no banheiro, né? No caso, eles levam o celular, né? Gente, o cara é doido da cachola. Nem com o celular. Mas o que você tá fazendo aí? Eu preciso saber, eu preciso estar no controle. Entende? É por isso. Mas ele era o dia inteiro recebendo ligações e conversando. Certa vez ele encontrou mensagens de respostas prontas no celular dele e veio me questionar que mensagens eram aquelas. Eram mensagens tipo, depois te ligo, estou no trabalho, nos vemos depois. Estavam no celular dele, que só ele mexia.
Mas a essa altura eu já sabia ler este ser e sabia que era só por prazer de torturar mesmo e ver minhas reações. Ah, é isso mesmo. Quanto mais santinho na igreja, mais demoníaco se tornava em casa. Foi chegando a níveis terríveis. Vou dizer aqui algo que nunca abri para ninguém. Quando eu já tinha bem claro quem ele era, eu já lia nele as intenções, as atitudes, e foi aí que percebi que quando minha irmã saía do banheiro, ele ia para o nosso quarto. Foi aí que um dia fui atrás disfarçando que ia pegar algo. Olha isso, que peguei ele tentando sondar minha irmã no outro quarto. Minha irmã era mocinha, adolescente, e ela fala náuseas. Nojento, né? Uau! Vigilante dos meus sonos, pensamentos, e se eu chorasse ou risse, tinha que dizer o porquê. A primeira vez que disse que eu me preocupava com as pessoas que eu amava, ele ficou pálido, vermelho e azul de raiva, pois ele sempre queria ser o centro. Falei que pensava nas meninas, nos meus pais, que eles eram muito importantes para mim. Ele não gostou. Ele ficava furioso quando eu ia pintar o cabelo da minha tia. Ele chegou a mandar as meninas comer na casa de uma fofoqueira que até hoje defende ele, porque eu não parava em casa. Veja bem, porque eu fui fazer um favor para minha tia. Ela estava separada, e ela põe entre parênteses, descarte de um narcisista maligno. Por 28 anos foi só pesadelo de arrepiar, coisa do tipo arma na cabeça e doenças, olha, doenças sexualmente transmissíveis que ele passava para ela, entre outras. O mundo tá cheio deles e delas, né? Então, voltando dessa tia que ficava uma quadra da minha casa, ele estava furioso, esbravejando que eu queria ficar igual a tia, uma divorciada, e que eu queria ir pro inferno. Quando falei que não, pois eu já vivia no inferno, uau! Ele não esperava, pois eu sempre dei o silêncio, sempre fiquei quieta, sempre tive medo e até hoje tenho pavor de discutir ou argumentar, pois sempre ele virava a culpa. E ela põe de novo náuseas, em letra maiúscula. Neste mesmo dia ele me acusou. Você está colocando minhas filhas contra mim? Você mexeu no meu celular? E eu não mexia, mas ele viu mexido. Por incrível que pareça, neste dia mais cedo eu tinha orado para Deus me dar uma resposta. E Deus deu. Quem havia mexido tinha sido minha filha do meio e ela falou: a mãe não mexeu em nada, foi eu. E eu vi a mensagem que a mulher mandou para o Senhor. Uau, Deus é lindo! Usou sua filha para desmascarar o próprio pai. Glória a Deus! Ele ficou pálido. E como sempre saiu e silêncio. Isso foi em 2011 e eu tentei já me separar aí, mas ele fez um show digno de Oscar. E como sempre manipulou a todos e até se fez de coitadinho para as crianças. Desse jeito, gente. Ai, como dá raiva desses seres quando eles fazem isso. E quando meu pai chegou, ela põe entre parênteses, meus pais sempre ficaram final de semana na minha casa. E ele veio orar na minha cabeça, na minha. Aí eu vi o quanto ia ser difícil e tortuoso. Me libertar desse ser. Fomos para uma conversa, eu, ele e meu pai, que era pastor. E ela põe entre parênteses, não frequento mais a igreja dele. Mas o embuste tá lá com todo o apoio, manipulando e enganando do jeito que ele gosta. Gente, imagina isso. O cara a vida inteira, eu vou te mandar embora, eu vou divorciar, vou te devolver pros teus pais. Te torturando, e aí o dia que você fala, ok, vamos fazer a tua vontade, você não queria tanto, não falou tanto que ia divorciar? Então tá aí, não quero mais, vamos divorciar. Aí o drama, a vitimização, e o coitadinho, e a nossa família. Cadê? Não queria te devolver, não te ameaçou, não te torturou psicologicamente aí com essas chantagens emocionais? Aí agora que você fala, ok, tá tudo certo. Aí, agora ele quer estar junto, né? E manipulando todo mundo. Deixa ele lá na igreja, deixa ele lá. Nessa conversa mantive o silêncio e ele falou que eu não queria mais ele como mulher, que era para sermos amigos e cuidar das meninas, e que eu dizia que ele era muito ciumento, mas que até o Espírito Santo tem ciúmes
E ela fala em letra maiúscula, olha o nível. Gente, é desse jeito, eles usam a palavra de Deus, até o nome do Espírito Santo, meu pai do céu. Aí o pastor, entre parênteses, ela fala, meu pai falou que casamento tinha problemas, que os ciúmes não era de cristão, que tinha que ter confiança e blá, blá, blá. E eu no silêncio. Aí, como ele viu que o pastor exortou, ele não gostou nadinha. Ela põe a mãozinha aqui assim. Aí caiu a máscara. Aí ele voltou a insinuar, acusar e mexer no íntimo do meu pai, pois ele sabe do ego ferido da traição que ocorreu por parte da minha mãe. Uau! Aí começou a insinuar que eu podia também não estar mais querendo ficar com ele porque eu tinha outro. E em letra maiúscula ela fala assim, ele é insinuador e planta a semente do mal com essas insinuações. A partir desse dia eu coloquei todas as minhas forças para conseguir e foi Deus na minha vida, pois foram mais 4 anos para conseguir e foi Deus quem me sustentou, pois eu me sentia sem vida, com depressão, transtorno de humor afetivo e fibromialgia, que fui saber depois. E também, enquanto estava com ele, eu não tinha saúde, era enxaqueca de ficar internada. E aí ela fala assim, e também minhas pernas, eu creio que é pernas que ela quis dizer aqui, me faziam sofrer tanto que eu não podia pisar no chão, nem ver a claridade, comecei a faltar no trabalho. E quando ele percebeu que eu o tinha desmascarado, eu sabia quem ele era, começou a usar todos os dispositivos possíveis que nós já sabemos, hoovering, love bombing, etc., só que eu já não dava a mínima. Eu sentia náusea só de ouvir a voz, ou só de imaginar ele me tocar, e ele sabia. Enfim, tem muitas outras coisas, mas já me alonguei bastante. Chegamos, enfim, em 2015, e ela diz sim, 4 anos depois da conversa que citei anteriormente. No começo de 2015, eu já estava para ter uma coisa, já estava para ter um ataque. Depois um psicólogo me disse que se eu não tivesse saído, eu ia chegar a ponto de dormir e acordar com demência. Olha, ou estafa mental, porque foi tão forte que eu ia enlouquecer de vez. Gente, olha isso. Eu tô achando que já esse negócio de demência é por conviver com pessoas transtornadas também, hein? Porque esses demônios que estão nessas pessoas que fazem os outros ficar doentes. Meu pai do céu. Só que aí o pai dele faleceu em novembro de 2014 e eu esperei até março de 2015. E ela põe entre parênteses, pois eu nunca fui de falar, me vingar e ou fazer algo que o fizesse mal e ele não estava num bom momento. Esperei ele passar o luto, dei o ultimato, mesmo com medo, sem apoio, no mês de março e foi enxurrada de tudo que vocês possam imaginar. Perseguição, como não cedi, começou a difamação e foram coisas pesadas, processo judicial, e ela põe entre parênteses, depois de ter doado a parte da casa para as filhas, ele voltou atrás e entrou na justiça contra mim, querendo a parte dele, olha isso, está até hoje o processo. Acredita que ele fez amizade com os meninos do fórum para ficar à parte e agir antes? Vi com os meus olhos em uma audiência que ele foi avisado e eu não, nem minhas testemunhas, e Deus fez a testemunha dele falar ao meu favor. Ai, Deus é lindo, eu nem sonhava, foi épico, foi de Deus, yes! Olha isso. Aí ela continua, até hoje ele está lá na igreja com a família do meu pai dando suporte. Acredita que quando ele saiu de casa, deram casa, enxoval, pagaram aluguel, compras e faziam visitas periódicas para ele. E eu com meu Deus. Gente, é desse jeito. E ele devia estar chorando, coitadinho. Oh, meu Deus, como você era ruim. Até a tua própria família, a gente estava lá do lado dele ajudando ele. Foi difícil, doloroso, mas Deus me sustentou. Sim, foi ele purinho. A cidade inteira falando que nunca viu isso. Um cara que separa e a família da mulher trata dele. A família da mulher empresta o carro, arruma emprego e ela ri. KKKKK e tá lá na igreja. E não arruma ninguém, pois se arrumar perde a mamata. E ainda diz que se eu voltar para ele, ele vai comigo para a Amazônia pregar para os perdidos. Olha o nível desse ser, é loucura e as pessoas dando corda.
só reforçam o comportamento doentio. É impressionante o quanto ele é manipulador, como fala, como age. Meus pais falavam, mas ele é o pai das meninas, é o pai das minhas netas, para justificarem quando ajudavam ele. E ela pergunta, e eu? É inacreditável, filha deles, abusada, destruída, com problemas de saúde. Inacreditável. Ela escreve em letra maiúscula. Então chegou este dia, tirei a aliança, falei não dá mais. Melhor você sair. Ele fez milhões de chantagens, pegou só um pouco das coisas e saiu. Mas depois ficou no meu portão dia e noite atormentando. Satanás em pessoa, meu Deus. Deus me sustentou, glória a Deus. Aí a minha filha mais velha pegou o restante das coisas e levou no portão para ele e disse para não voltar mais lá, que eu não estava bem e que não queria falar com ele. Olha, quem tá passando por isso? Gente, existe lei para isso, tá? Stalking é crime. E é de 6 meses a 2 anos de prisão, tem multa, se informem, ok? Não deixa esses seres ficarem torturando, fazendo esse tipo de coisa, porque existem as leis e elas estão aí para ser usadas quando necessário. Medida protetiva também é algo que tem lei para isso, ok? Se informem, porque tem muitos que só param quando sabem que a lei vai ser ativada, ok? Continuando. De 2015 até 2019 foi só terror, de tudo que você possa imaginar que uma pessoa narcisista pode fazer. E eu já no contato zero, bloqueio de redes sociais e ele sempre me perseguindo. Fazia novos perfis, trocando de número e eu só senti mais paz depois que mudei em 2019 para outra cidade. Mas ele tentava controlar minha vida através das meninas, né, das filhas. Mas agora todas são adultas e já sabem como ele é. Me lembram, viu? De tudo que passamos. Minha filha mais velha deu um basta nele, pois ele dobrou todo mundo. E minha irmã e minha mãe ficaram do meu lado na separação. Interessante. E ela põe entre parênteses, eu sei que minha mãe não teve jeito, pois minha irmã me apoiou, então ela também. Pois, como disse, minha irmã é a filha ouro dela, né? A filha de ouro. Mas eu evito contar minha vida para minha mãe, pois, como disse, eu sou o bode expiatório dela. Meu ex tem ódio e difama as duas, pois não as conseguiu como aliadas. Ok, como os outros macacos voadores, sim, porque se não é amigo ou amiga, se não é do lado deles, se não é fantoche deles, é inimiga. Como os outros macacos voadores, no caso, né, que ele conseguia manipular. E ela continua terminando. Hoje não tenho interesse em amizades, nem em igrejas com muita intimidade na minha vida. Prefiro ficar na minha. Acredita que depois de separada, ele conseguiu sugar uma amiga minha, que era a única que eu tinha. Depois de dizer que não éramos amigas, que éramos namoradas. Meu Deus do céu. Aí ele foi se aproximando através das minhas filhas, pois essa minha amiga também era das minhas filhas. Ele foi chamando as meninas para sair, falando para fazerem algo juntos e falava para chamar ela. Foi batata. Hoje ela é amiga dele, mesmo sabendo que ele a difamava. Aí eu te falo, isso não é uma amiga não, ok? Porque se fosse, ela não se deixaria corromper. Livramento, mais um livramento na sua vida. A amiga de verdade não faria isso, ok? E assim, não se sinta mal por isso, é Deus te cuidando. Quando Deus entra e ele limpa mesmo. Ele não deixa ficar para contar a história, não. Continuando, outra pessoa muito importante para mim é a minha avó paterna. Ela sempre me visitava e via meu sofrimento, e eu nem falava, mas ela via que tinha algo muito triste em mim. Quando ele chegava, ficava inquieto, pois ninguém ia em casa, eu não tinha ninguém e minha avó ia me ver e ver as meninas. Foi indo até que ele acusava dia e noite que minha avó estava levando recado de outro para mim, perguntando por que ela vem sempre aqui? Tá arrumando macho para você? Minha avó de 80 anos, fiel a Deus. Pois é, foi para ela que ele foi falar primeiro que eu estava namorando esta minha amiga. Como ele não conseguiu tirar o amor pela minha avó,
ele foi me difamar para ela. Olha isso, ninguém podia se aproximar, nem tio, tia, primos, nenhum familiar, ou estava arrumando esquemas para mim ou queriam me comer. Meu Deus do céu. Não podia arrumar o cabelo, passar nem brilho nos lábios. Se passasse um creme e colocasse uma sacolinha, ele vinha e erguia para ver se estava pintando. Ele chegou a arrumar as malas 2 vezes e quebrar copos. Uma vez por ter feito a sobrancelha, que ele demorou 3 dias para perceber, e outra foi por um shorts que coloquei para lavar roupas. Detalhe, eu nem saía de casa. Mas hoje vejo que era para ficar sempre no controle, causando medo e terror. Exatamente. Eu não sei como tive forças para escrever. Deus estava cada dia mais me fortalecendo. Glória a Deus. Eu creio, eu também. Linda. Não foi fácil sofrer abusos, pois ele me pegou para criar. E eu não tinha defesa. E hoje vejo que todos que estão com ele, mesmo sabendo do meu sofrimento, também me abusaram de alguma forma. Exatamente, mas Deus é mais. Ela fala assim, mas Deus é o meu Redentor e Ele vive. Posso crer no amanhã. Yes! E ela termina, Cris, Deus te abençoe muitíssimo, te dê mais e mais presença dEle e muito obrigada por tudo. Agradecida de coração por ter te conhecido e ao teu canal. Gente, que testemunho lindo! Meu Deus do céu! Só isso que eu posso dizer. Um testemunho sobrenatural, lindo demais, diante de tudo que você passou e sofreu. Olha a tua garra, olha a tua força, olha o amor por Deus, olha a tua luz, o teu brilho. Eu nem te conheço, nunca te vi, mas eu sinto isso. Olha só o agir de Deus sobre a vida dos seus filhos e filhas, amados e amadas. E aí você vem hoje aqui com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, você vem e traz o teu relato para glorificar o nome do Senhor, porque a honra e a glória é para Ele. E aí isso se multiplica, isso vai aos 4 cantos do mundo, esse vídeo pode chegar a todo lado do mundo. Estamos no YouTube, não existem limites, barreiras. Então, cada pessoa que tiver a oportunidade, que Deus levar esse vídeo para que essa pessoa possa receber dessas bênçãos, será mais uma vida sendo liberta, mais uma pessoa saindo da tristeza, da opressão que esses seres tentaram colocar. E aí, essas pessoas também estão cada vez mais próximas de Deus. E aí, o teu testemunho vai fortalecer essas vidas, vai aumentar a fé dessas pessoas. E muitas ainda virão aqui para dar testemunho também do que elas viveram, do que eles viveram, para ajudar mais e mais vidas. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, infinitamente, por todo o teu carinho, por você ter escrito pra gente, compartilhando toda a tua história de sofrimento e de vitória, que é o principal, porque é assim, ó, que Deus age na vida daqueles que buscam nele, que oram e que clamam por ele. Pois o sangue e o nome de Jesus tem poder, sim. E quando você não sente paz, quando você sente a presença do inimigo, repreende em nome de Jesus e vai orando. Vai entregando para Deus, faz o que você pode fazer e o que você não pode confiar em Deus, porque Ele está cuidando de tudo, embora pareça às vezes que Ele não está fazendo nada, talvez você nem esteja mais ouvindo, mas não desista, mesmo sem estar sentindo, busque, faça, peça, ore. Na hora perfeita de Deus, Ele vai agir e vai te tirar deste lugar. Pode ter certeza disso. Deus nos deixa passar muitas vezes por provações, mas você permanecer firme na fé, permanecer firme confiando, sabendo que Ele está no controle e que a vontade dEle é perfeita e agradável e ela vai se cumprir na sua vida, você vai ter essa recompensa, você vai ter esse dia que é o dia perfeito e lá na frente você vai entender, não foi tarde, não foi rápido, foi no momento, na hora perfeita do Senhor. E aí tudo faz sentido. Então é isso, gente, eu deixo aqui esse relato para vocês hoje, compartilhem para que mais pessoas possam receber dessa bênção
dessa mensagem, dessa esperança vinda dos céus aqui para nós. Porque somos sim luz em meio às trevas e precisamos levar isso adiante, porque de coisa ruim o mundo já está cheio. Então nós precisamos sim nos posicionar. Guerreiros do Senhor, fazemos parte do exército do nosso Deus Todo-Poderoso aqui na terra, para servir a Ele e para que seja feita a vontade dEle, que mais vidas possam ser libertas e curadas desse mal que está no mundo e tenta trazer as pessoas para ficarem paralisadas, para levar as pessoas para ficarem mal, doentes, tanto fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Mas Deus não permite isso. Então, juntos somos mais fortes. E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amo vocês em Cristo. E até o próximo vídeo. Até o próximo relato. Tchau, tchau.